Ler um texto que se encontra no primeiro livro dos Reis de Israel. Primeiro livro dos Reis de Israel, capítulo de número 2. Hoje, com a graça de Deus, irmãos, retomamos a exposição deste livro. Havíamos feito algumas pausas pontuais. Hoje, com a graça do Senhor, retomamos a exposição do livro dos Reis. Primeiro livro dos Reis de Israel, capítulo de número 2. Nós estaremos lendo do verso de número 12 ao verso de número 25. Primeiro livro dos Reis de Israel, capítulo de número 2, do verso 12 ao verso de número 25, nos diz assim: Salomão assentou-se no trono de Davi, seu pai, e o reino se fortificou sobremaneira. Então veio Adonias, filho de Hagite, a Batseba, mãe de Salomão, e disse ela: É de paz a tua vinda? Respondeu ele: É de paz. E acrescentou: Uma palavra tenho que dizer-te. Ela disse: Fala. Disse, pois, ele: Bem sabes que o reino era meu, e todo Israel esperava que eu reinasse, ainda que o reino se transferiu e veio a ser de meu irmão, porque do Senhor ele o recebeu. Agora um só pedido te faço, não me rejeites. Ela lhe disse: Fala. Ele disse: Peço-te que fales ao rei Salomão, pois não te recusará, que me dê por mulher a Abisague, sunamita. Respondeu Batseba: Bem, eu falarei por ti ao rei. Foi, pois, Batseba ter com o rei Salomão para falar-lhe por Adonias. O rei se levantou a encontrar-se com ela e se inclinou diante dela. Então se assentou no seu trono e mandou pôr uma cadeira para sua mãe, e ela se assentou à sua mão direita. Então disse ela: Só um pequeno pedido te faço, não me rejeites. E o rei lhe disse: Pede, minha mãe, porque não te recusarei. Disse ela: Dê-se Abisague, a sunamita, a Adonias, teu irmão, por mulher. Então respondeu o rei Salomão e disse à sua mãe: Por que pedes Abisague, a sunamita, para Adonias? Pede também para ele o reino, porque é meu irmão maior. Para ele, digo, e também para Abiatar, o sacerdote, para Joabe, filho de Zeruia. E jurou o rei Salomão pelo Senhor, dizendo: Deus me faça o que lhe aprouver, se não falou Adonias esta palavra contra a sua própria vida. Agora, pois, tão certo como vive o Senhor, que me estabeleceu e me fez assentar no trono de Davi, meu pai, e me edificou casa, como tinha dito, hoje morrerá Adonias. Enviou o rei Salomão a Benaia, filho de Joiada, o qual arremeteu contra ele, de sorte que morreu. Vamos orar mais uma vez, irmãos? Senhor, nós queremos te louvar, Deus, porque o Senhor é bom e misericordioso apesar de nós. E ao considerarmos a Tua palavra nessa noite, Senhor, pedimos que o Senhor nos guie para que ela caia, Senhor, como semente em boa terra, para que ela cresça em nossos corações, para que ela dê frutos de arrependimento, Senhor. Que a Tua palavra, Senhor, mude nossa vida, que nós sejamos, ó Deus, instruídos por ela para sermos sábios. Em nome do Teu Filho Jesus. Amém. Meu irmão, o que você faria se amanhã de manhã, ao acordar para ir para o trabalho, você estivesse cego? Qual seria a sua reação se ao acordar normalmente amanhã, na segunda-feira, você não enxergasse absolutamente mais nada? Qual seria a sua reação se você se tornasse cego do dia para a noite, ou da noite para o dia, não é? Melhor dizendo. Talvez o máximo que nós conseguimos pensar sobre não enxergar nada seja quando nós chegamos do culto em casa e está tudo apagado, a gente vai colocando a mão na parede, tentando achar um interruptor, não é? É muito ruim, meu irmão, não conseguir enxergar. Já passou por um momento que você está numa escuridão completa, que você literalmente não consegue enxergar um palmo diante do seu rosto?
Pior, meu irmão, do que não conseguir enxergar é tentar fazer alguma coisa no escuro. Já tentou fazer algum trabalho no escuro? Procurar alguma coisa na escuridão? Como é ruim essa situação. Dias atrás, o chuveiro lá de casa queimou, meu irmão. E era 8 horas da noite e eu estava lá trocando o chuveiro de casa. Foi no mesmo dia da prova do seminário. Faz a prova o dia todo, troca o chuveiro à noite. E lá estava eu, 8 horas da noite, com o alicate na mão, a Bia com o celular com a lanterna e o Israel do lado supervisionando a obra. Como é ruim, meu irmão, não conseguir enxergar, como é péssimo não conseguir fazer ou tentar fazer algo em meio a uma cegueira. Mas pior, queridos, do que não conseguirmos enxergar as coisas que estão à nossa volta, ou enxergar fisicamente, é quando não conseguimos enxergar verdades tão claras do Evangelho, ou verdades que estão na nossa volta e nós não percebemos. Já passou por esse momento que você falou assim, e não era que isso era verdade e eu nunca percebi isso? E não é realmente que isso aqui de fato acontece e eu nunca enxerguei essa verdade? O texto que lemos, irmãos, está falando de um homem nestas condições. Ele enxerga muito bem fisicamente, mas Adonias não consegue enxergar o seu próprio pecado e as consequências que dele derivam. Nós veremos isso nessa noite, queridos, sob o tema Um cego guiado pela sua cegueira. E veremos, irmãos, como o pecado nos cega e como o pecado tem consequências para a nossa vida. Muita coisa já aconteceu, meu irmão, até chegarmos aqui, nesta parte do texto do primeiro livro dos Reis. E olha que nós só estamos no capítulo 2 ainda. Nós vimos o início do livro falando sobre a situação de Davi, como ele não conseguia se aquecer sozinho. Nós vimos depois Adonias tentando usurpar o trono, enquanto Davi ainda estava vivo. Vimos depois o profeta Natã e Batseba advogando pela causa de Salomão perante o rei Davi. Vimos Adonias clamando por indulto perante Salomão para que este não o matasse. E no último sermão, aqui no livro de Reis, nós vimos Davi dando instruções a Salomão como novo rei e o relato da morte de Davi. Mas agora, meu irmão, o texto nos leva para um novo capítulo nessa novela familiar. O pecado de Adonias e as suas consequências. E a primeira lição, meu irmão, que o texto nos traz é que o pecado nos cega. Acompanhe comigo novamente o começo do texto, quando vai dizer no verso de número 15. Disse, pois, ele, bem sabes que o reino era meu, e todo Israel esperasse que eu reinasse, ainda que o reino se transferiu e veio a ser de meu irmão, porque do Senhor ele o recebeu. Salomão havia se tornado rei. O seu reino estava se fortificando, conforme o verso 12 relata a nós. Parecia que as ameaças que rodeavam Salomão haviam cessado e que agora ele não teria mais problemas internos dentro do seu reino. Porém, Adonias ainda possui pretensões quanto ao reinado. Ele vai falar com Batseba, a mãe de Salomão, a fim de tentar conseguir um prêmio de consolação, já que ele não se tornou o rei de Israel. As palavras de Adonias, queridos, no verso 15, expõem o seu coração. Perceba quantas tolices ele fala em uma única frase. Adonias começa dizendo, sabes que o reino era meu. Não era. O reino já estava prometido a Salomão. Ele continua dizendo, todo Israel esperava que eu reinasse. Mentira. O povo de Israel nunca esperou ter Adonias como rei. É bem verdade que uma parte da multidão seguiu Adonias, mas no primeiro passo que Davi faz para coroar Salomão como rei, essa multidão o abandona. Ele ainda continua dizendo, ainda que o reino se transferiu e veio a ser de meu irmão, porque do Senhor ele o recebeu. Essa fala é ainda mais contraditória, não é? Com tudo que ele acabou de dizer. O reino era dele ou era de Salomão? Todo Israel esperava que ele reinasse ou Deus já tinha um rei para o lugar de Davi?
Adonias, meu irmão, é o típico rei que não possui trono, não possui reinado e não possui legitimidade popular. Um homem, meu irmão, que ignora completamente as orientações divinas e vive de acordo com o seu próprio desejo e de acordo com o seu próprio coração. Adonias sabia que Salomão foi coroado como rei por Davi. Ele conhecia a promessa de que seu irmão seria o próximo rei, mas ele não consegue enxergar as verdades que estão diante dele. As contradições de Adonias nesse versículo, querido, não reflete apenas alguém que não aceita a derrota, não reflete apenas alguém que não aceita que o seu irmão mais novo será o rei de Israel. Sua fala reflete o poder que o pecado, queridos, quando levado a cabo, tem nas nossas vidas. O poder de nos cegar para as verdades do Evangelho. O poder de turvar a nossa visão para a realidade à nossa volta. O poder de nos cegar, irmãos, inclusive para o nosso próprio pecado. No último sermão que eu preguei lá no livro de Mateus, nós vimos o Senhor Jesus falando aos fariseus e dizendo que eles eram cegos guiando cegos. Adonias, queridos, está sendo guiado pelo seu próprio pecado. E este o impede de ver a promessa pactual que Deus tinha feito com a casa de Israel. Lembre-se, meu irmão, que a prática de profetismo no Antigo Testamento não era apenas uma conversa comum. Não eram palavras tiradas da mentalidade do profeta. Era a voz de Deus dirigida ao seu povo. Voz essa que tinha grande consideração e grande estima por parte dos ouvintes. Quando algum profeta se levantava no meio de Israel e dizia: assim diz o Senhor, todos ouviam com atenção para pôr em prática aquilo que o profeta estava dizendo. Mas nada disso, meu irmão, é levado em consideração por um homem que está cego por conta do pecado. Por um homem que não consegue enxergar as promessas de Deus, a palavra de Deus para o reino de Israel, porque o seu próprio pecado turva a sua visão para ver essas verdades. O pecado, irmãos, faz isso conosco. O pecado nos cega, e ele nos cega inclusive para os nossos próprios pecados. Nós ficamos, por vezes, surpreendidos pelo fato das pessoas à nossa volta, colegas de trabalho, amigos, parentes, não conseguirem enxergar verdades tão óbvias que estão diante deles. Mas nada disso, irmãos, é por acaso. Existe uma causa primária desta cegueira, e esta é o pecado que cega a todos. Nós, inclusive, como cristãos, por vezes, temos dificuldade ao olhar o mundo a essa volta e acreditar que toda esta bagunça faz parte da história da redenção e que Cristo está fazendo confluir nele todas as coisas para a sua glória. E essa cegueira que nos impede de enxergar isso é o pecado e a derivação do pecado com o qual nascemos. O pecado, queridos, não apenas nos separa de Deus, mas o pecado distorce o modo como nós enxergamos tudo à nossa volta. O modo como nós enxergamos o mundo, o modo como nós enxergamos o próximo, o modo como nós enxergamos a verdade e o modo como nós enxergamos a nós mesmos são distorcidos pelo pecado. Talvez, queridos, e só talvez, a nossa célebre frase, eu prefiro ter paz ao invés de ter razão, seja a cegueira, meu irmão, que não nos impede de ver que, na verdade, esse pecado é temor de homens. Talvez, meu irmão, a sua impaciência e irritação constante e injustificada, que é explicada com as frases, eu estou cansado, eu fiquei 2 horas preso no trânsito. Foi você que começou. Seja cegueira, meu irmão, que te impede de enxergar que esse pecado é, na verdade, desejo por controle. Samuel, você fala tanto de impaciência quando você prega. Sim, meu irmão, porque eu sou impaciente. Pergunta para a Bia depois do culto. Talvez, meu irmão, e só talvez,
o nosso constante desejo de ter mais e mais dinheiro e de trabalhar cada vez mais para ganhar cada vez mais, seja apenas a cegueira que nos impede de enxergar que esse pecado é, na verdade, falta de confiança na providência divina. Você já reparou, meu irmão, como você consegue identificar com facilidade o pecado dos outros, mas você tem dificuldade de enxergar os seus pecados? Você já reparou, querido, como você é muito paciente com os seus pecados e muito impaciente com o pecado dos outros? Será que não há, irmãos, práticas que tratamos como naturais, mas que na verdade são pecados e que estão nos cegando por causa do nosso próprio pecado, a ponto de tratarmos elas como algo que faz parte da nossa personalidade e não como pecado contra Deus? Eu lembro que quando o Israel nasceu, e eu e a Bia, marinheiros de primeira viagem, passando todas aquelas primeiras noites com o recém-nascido em casa e sem dormir, sem conseguir comer direito, sem conseguir pensar até pela falta do sono bom que você tem durante a noite. Eu lembro que um desses dias eu fiquei muito impaciente. Falei para a Bia, não é possível que um recém-nascido dê tanto trabalho desse jeito. Eu não consigo dormir 2 horas na noite sem que o Israel acorde. E minha esposa, pacientemente, meu irmão, no outro dia, e adivinha, meu irmão, se você é casado, quem Deus irá usar para esfregar o seu pecado? O seu bom e velho cônjuge. E a Bia, pacientemente, no outro dia, meu irmão, me chamou de canto e falou assim para mim, você sabe que você está pecando contra Deus, né? E eu olhei para ela, pecando? Assim pecando? Eu só estou cansado. A Bia olhou para mim e falou assim, você está chamando de cansaço o seu desejo por controle. E um recém-nascido te tira do seu pedestal de querer controlar todas as coisas. Sabe quando você murcha a orelha, meu irmão, e sai de canto assim, ó? E eu olhei e pensei, Senhor, tem misericórdia de mim. Porque eu estou tratando esta situação como um mero ato de cansaço, quando na verdade eu estou querendo ter controle sobre aquilo que eu não posso ter controle. Nós fazemos isso, irmãos. Nós chamamos práticas pecaminosas como parte de quem nós somos, parte da nossa identidade, e justificamos esses pecados como algo natural que nós cometemos, porque o pecado nos cega, inclusive para os nossos próprios pecados. E quando cegos pelo pecado, queridos, quando não conseguindo enxergar a verdade do Evangelho à nossa volta, a verdade da lei de Deus para o nosso coração, nós queremos, queridos, satisfação a qualquer custo. Esse é o segundo ensino do nosso texto, que está no verso 16 e no verso 17. Adonias faz agora um pedido para Batseba, que fale com Salomão para que ele dê a Abisag, a sunamita, para ser sua mulher. Parece inicialmente, meu irmão, um pedido simples. Adonias quer apenas uma esposa. Mas lembre-se, meu irmão, que Abisag foi a mulher escolhida para cuidar de Davi lá no capítulo 1 de Reis. Ela não teve qualquer tipo de relacionamento com ele, é verdade, mas ela passou a fazer parte do seu harém, vamos assim dizer. Ela era tratada como se fosse esposa do rei Davi. Adonias, meu irmão, não faz um mero pedido inofensivo. Ele sabe, meu irmão, que possuir Abisag é como uma declaração de que ele era o verdadeiro rei de Israel. Havia um antigo costume nas monarquias orientais de que se deitar com as concubinas de um rei era o passo inicial para tomar o trono. Inclusive, Absalão, irmão de Adonias, irmão de Salomão, fez isso lá no relato do livro do profeta Samuel, quando ele tentou tomar o trono de seu pai, do rei Davi. Adonias, meu irmão, não havia abandonado suas ambições. Ele não queria apenas Abisag, ele queria o reino inteiro. Ele desejava a sua própria satisfação a qualquer custo.
Satisfação essa, meu irmão, que não importa o que ele irá fazer, precisa ser saciada, precisa ser satisfeita. Os últimos 20 dias, queridos, foram atípicos lá em casa. Primeiro Israel pegou uma virose, que depois passou para a Bia e depois passou para mim. Foi escalonado. E semana retrasada, irmãos, eu fiquei semana inteira vomitando e sem conseguir comer. Quando foi na quinta-feira retrasada, eu disse para minha esposa: eu tenho um prato especial para almoçar hoje. Eu quero comer uma bela macarronada com um belo bife acebolado e um copo de Coca-Cola zero. E depois, meu irmão, de 3 dias sem conseguir comer direito, eu nunca me deleitei tanto em uma refeição como naquele dia. Sabe aquela comida que você come de olho fechado? Era essa, meu irmão. E eu pensava comigo enquanto me deleitava naquela refeição: obrigado, Jesus. Porque depois de 3 dias de uma virose lascada, o Senhor me deu a oportunidade de comer uma bela macarronada com um belo bife e um copo de Coca Zero, que é para não engordar, irmãos. E estas coisas, queridos, quando lícitas da parte de Deus, quando usufruídas com sabedoria, glorificam o nome de Cristo. Coisas que Deus criou para nós e que, satisfeitas dentro da licitude, glorificam a Deus. Tem algo mais satisfatório, meu irmão, do que ver o Palmeiras virando 4-0 em cima da LDU e corintiano chorando na internet? Não tem nada mais satisfatório que isso, querido. Mas, na maioria das vezes, irmãos, nós estamos como Adonias, buscando satisfações enganosas e pecaminosas para preencher o escárnio do nosso coração. A gente chega a fechar o olho, meu irmão, para experimentar essas satisfações pecaminosas. E aqui, queridos, nós poderíamos citar diversas aplicações sobre insatisfação ou sobre satisfação na vida comum. Aplicações essas, meu irmão, que eu sei que você já ouviu centenas e milhares de vezes. Mas o que chama a atenção no texto, queridos, é que Adonias, no capítulo anterior, havia recebido misericórdia da parte de Salomão. Os irmãos irão se lembrar de que quando houve aquela rebelião, aquele motim para tentar usurpar o trono, Adonias correu e segurou nas pontas do altar a fim de que Salomão não o matasse. E Salomão exerceu misericórdia com Adonias, dizendo: vai para a tua casa, nada te ocorrerá. Mas a misericórdia do rei, irmãos, nunca é suficiente para um coração que busca seus próprios interesses. A misericórdia do rei nunca é suficiente para um coração que busca seus próprios desejos e suas próprias vontades. Se a misericórdia de Deus não for suficiente para você, meu irmão, se ela não satisfazer o seu coração, você vai vagar, querido, como um cego nesse mundo, esperando por redenções ilusórias que nunca ocorrerão. E no final, meu irmão, você irá descobrir que o pecado é um banquete ilusório que deixa a nossa alma com a ressaca da tristeza. Você irá descobrir, querido, que o pecado é uma voz que sussurra a promessa de prazer, mas seu eco de arrependimento grita como um trovão dentro da nossa consciência. Você irá descobrir, meu irmão, que como uma rosa esconde os espinhos, o pecado é a falsa beleza que esconde a dor das feridas na alma. E o apóstolo Paulo, escrevendo aos Gálatas, vai dizer: e os que são de Cristo Jesus crucificaram a carne com as suas paixões e concupiscências. O desejo pelo pecado e satisfazer o nosso coração com aquilo que é pecaminoso já não procedem mais daqueles que são filhos de Deus. Você já ouviu falar, meu irmão, no Ed Gein? Já ouviu falar em Ed Gein? Saiu recentemente uma série na Netflix sobre o Ed Gein. Ed Gein é um serial killer americano. Nos anos 50, ele vivia numa pacata cidade do interior dos Estados Unidos. É aquela típica pessoa que você não desconfia de nada dela, amigo de todo mundo.
e num belo dia, a polícia estava investigando um crime na cidade, e essa é uma história real, e foi bater na casa dele. Ed Gein não estava em casa, a polícia então abriu a porta para investigar. E quando a polícia abriu a porta, o que se tem relato é que aquela é uma das piores cenas de crime já relatada nos Estados Unidos. Ed Gein sofria de esquizofrenia, e ele era alguém que desenterrava corpos no cemitério para fazer móveis na sua casa. Ed Gein fazia abajur com pele humana. Ed Gein fazia cadeiras e mesas com ossos de seres humanos que ele mesmo desenterrava no cemitério. E quando a polícia questionou ele, o porquê dele fazer aquilo, as motivações, ele dizia: eu sinto prazer na morte. A morte e corpos mortos satisfazem o meu coração. Pode uma coisa morta te fazer feliz, meu irmão? Porque coisas mortas são outra maneira que a Bíblia descreve para coisas pecaminosas. E é isso que o texto de Efésios 2:1 fala, dessas coisas pecaminosas pelas quais tentamos ser felizes quando estamos mortos em nossos delitos e pecados. Se você não se satisfaria, meu irmão, em ver um corpo morto que virou abajur e virou uma cadeira, por que o seu pecado te satisfaz? Porque por vezes, irmãos, coisas mortas materialmente nos incomodam mais do que as coisas mortas do nosso próprio coração, os nossos pecados. Se coisas mortas não podem nos fazer felizes, porque o pecado do nosso coração nos satisfaz tanto e te satisfaz tanto. Mas nós precisamos sempre lembrar, irmãos, que o pecado, quando levado às últimas consequências, queridos, produz a morte em nossa vida. E esse é o terceiro e último ensino do nosso texto, que está do verso 18 ao verso de número 25. Batseba aceita falar em nome de Adonias junto a Salomão. Nós não sabemos ao certo o motivo dela ter aceitado, talvez fosse ingenuidade por acreditar que Adonias havia mudado, ou que o pedido dele era algo aceitável para se fazer ao rei. Salomão ouve o pedido de Batseba e percebe que tem caroço nesse angu. A pretensão de Adonias não é legítima, é o desejo de um homem que quer o reino a qualquer custo. Isso fica claro quando Salomão diz a Batseba: por que pede para ele Abisag por mulher? Pede também para ele todo o reino. Salomão, meu irmão, sabe que seu irmão ainda tem desejos sobre ser o rei de Israel. Sabe que ele tem desejos incontidos sobre o reinado que não lhe pertencia. E agora Salomão precisa agir. O que fazer diante de uma ameaça tão grave como essa? Como lidar com um homem que já deu provas suficientes de que irá fazer o que for necessário para tomar o trono, inclusive possuir a mulher que foi de seu pai? Salomão precisa agora, queridos, tomar uma atitude em relação a seu irmão Adonias. Os versos 24 e 25 narram de maneira muito clara o juramento que Salomão diz. Salomão começa dizendo: tão certo como vive o Senhor, e ele termina dizendo: hoje morrerá Adonias. Salomão então envia Benaia, que era o chefe da guarda real, para que este cumpra imediatamente o seu decreto, para que este execute, mate Adonias. Nós podemos, irmãos, ao olhar o texto friamente, com a nossa mente iluminista, pensar que Salomão está exagerando e que talvez prender Adonias ou bani-lo do reino fosse uma pena suficiente para o seu pecado. Mas lembremos que Salomão já havia exercido misericórdia para com Adonias. E este homem, queridos, procurou pela sua morte ao desafiar a legitimidade do rei de Israel, pedindo para si uma mulher que não lhe pertencia. Adonias morre, meu irmão, não porque Salomão é um carrasco. Adonias morre porque essa é a consequência inevitável de um coração entregue ao seu próprio pecado.
a morte. O apóstolo Paulo, escrevendo aos Romanos, no capítulo 6, verso 23, vai dizer que o salário do pecado é a morte. Nós, queridos, somos fundamentalmente corpos formados por pecado. O pecado, queridos, não apenas nos separou de Deus, mas ele afetou completamente cada célula do nosso corpo, da nossa mente, da nossa consciência. As nossas palavras, os nossos pensamentos, as nossas ações, as nossas reações, tudo que envolve a vida humana carrega traços de pecado. Jonathan Edwards, um conhecido teólogo, disse certa vez que até nas nossas lágrimas de arrependimento existe pecado. Sabe quando você chora pedindo perdão pelos seus pecados? Essas lágrimas que você derrama, elas contêm pecado. Nós podemos pensar, não é, vendo pelo campo da biologia, que o ser humano é formado por água, por oxigênio, por hidrogênio. Mas a matéria-prima, queridos, que necessariamente nos forma é o pecado. Nós nada somos, irmãos, do que um corpo hospedeiro carregando um parasita chamado pecado. E este não é eliminado, meu irmão, por qualquer causa humana. Não há na nossa mão poder para expelir o pecado de dentro do nosso coração. Nós nascemos com ele, e enquanto nossos corpos não forem glorificados, este pecado habitará nosso coração e nossas mentes. Tim Keller, queridos, dizia que quem nasce uma vez, morre duas, mas quem nasce duas vezes, morre uma. Quem nasce apenas uma vez, fisicamente, irá morrer duas vezes, fisicamente e eternamente. Mas quem nasce duas vezes, fisicamente, um novo nascimento, irá morrer apenas uma vez, fisicamente, porque terá vida eterna. O apóstolo Paulo, queridos, vai dizer em Colossenses que nós precisamos fazer morrer a nossa natureza terrena. E este é um aspecto, irmãos, essencial da nossa vida quando pensamos na ideia de santificação das nossas mentes e dos nossos corações. Eu devo me afastar daquilo que me afasta de Deus, e isso ocorrerá porque Deus está realizando uma obra de purificação no meu coração. Ambas as coisas, me santificar e ser santificado, são verdades das Escrituras. Nós devemos nos lembrar, queridos, que precisamos enxergar a santificação como uma via de mão dupla. A Bíblia manda eu me santificar e a Bíblia diz que Deus está me santificando. Ambas as coisas devem ser buscadas. Joe Owen, meu irmão, um antigo puritano, disse uma vez de forma tão memorável: mate o pecado, ou o pecado te matará. Mate o seu pecado, meu irmão, ou o seu pecado irá lhe matar. Ele ainda tem uma outra bela imagem falando sobre santificação. Ele descreve o coração humano como se fosse uma densa floresta. Sabe aquela densa floresta que só de você olhar você pensa, é impossível de alguém entrar aí? É impossível atravessar por meio dessas árvores, desses arbustos? E Joe Owen vai dizer que o nosso coração pecaminoso e corrupto é como essa densa floresta, com arbusto e vegetação rasteira, a vegetação do pecado. Ele diz que quando o Espírito Santo entra na nossa vida, o Espírito Santo começa a limpar essa vegetação do nosso coração. Nós começamos a vencer um pecado aqui, começamos a vencer um pecado ali, e toda essa vegetação rasteira, todos esses arbustos de pecado, começam a ser limpos por meio da palavra de Deus. Mas quanto mais, queridos, é removido, mais nós descobrimos que ainda tem coisas a ser limpa nessa floresta de pecado do nosso coração. E a nossa missão, diz Joe Owen, é fazer com que o nosso coração esteja cada vez mais limpo e purificado pela palavra de Deus. A nossa missão é descobrir esses arbustos e vegetação de pecado que habitam o nosso coração e fazer tudo o que for possível por meio da palavra de Deus para mantermos nossa consciência e nosso coração limpos e purificados por meio da palavra. Meu irmão, talvez haja
pecados com os quais você já se acostumou. E pecados tão domesticados, meu irmão, que é difícil para você, inclusive, enxergar eles como pecados. Mas de uma coisa, queridos, nós temos certeza: todos os crentes serão limpos pela palavra. Nós temos certeza disso, queridos, que de uma forma ou de outra, aqueles que nasceram de novo serão, por meio da palavra de Cristo, purificados. Ao contemplar o seu pecado, meu irmão, ao se dar conta das práticas da sua vida que você trata como naturais, mas que são pecaminosas, mate o seu pecado. Se você não matá-lo, meu irmão, o seu pecado irá lhe matar. O seu pecado irá destruir a sua comunhão com Deus. O seu pecado, meu irmão, irá fazer você enxergar práticas que antes eram condenáveis na sua vida, como agora moralmente aceitas. Eu não sei, crente, contra quais pecados você luta. Uns lutam contra a sensualidade, outros contra a imoralidade, outros contra a impaciência, como eu. Outros, meu irmão, contra o temor de homens, outros contra a inconstância, outros contra a mentira. O corpo de Cristo é diverso, e é diverso, inclusive, meu irmão, no enfrentamento ao pecado. Mas não há pecado, meu irmão, que Jesus Cristo não possa perdoar. Não há erro, querido, que seja maior do que o sacrifício vicário de Cristo. O meu desafio para você nessa noite, meu irmão, é fazer você pensar quais práticas no seu coração você tem tratado como comuns, quando a palavra de Deus chama isso claramente de pecado. Quais práticas e quais atos, meu irmão, você tenta justificar para não parecer tão pecado assim? Não, Samuel, eu não estou mentindo, eu só estou omitindo a verdade. Não é mais bonito falar omitindo a verdade do que mentira? O nosso coração tem um poder, queridos, de começar a camuflar o pecado das nossas vidas. E nós começamos a dar justificativas que a nossa visão cega são plausíveis para aquilo que a Bíblia chama de pecado. Se nós, queridos, somos fundamentalmente pecado, nosso Senhor Jesus Cristo é fundamentalmente santidade. Se pelo primeiro Adão, meu irmão, o pecado entrou no mundo e a cegueira dele decorrente, pelo segundo Adão, Jesus Cristo, veio a redenção e a cegueira que outrora cobria os nossos olhos, agora já não existe mais. O livro do profeta Isaías, queridos, e com este texto eu termino, fala da profecia de Isaías para um povo que estava cego nos seus pecados. E Isaías, no capítulo 59, verso 10 do seu livro, vai dizer: apalpamos as paredes como cegos. Sim, como os que não têm olhos, andamos apalpando. Tropeçamos ao meio-dia como nas trevas, e entre os robustos somos como mortos. Essa é a realidade do pecado, queridos, para os nossos corações. Nós andamos como aqueles que não têm olhos, como aqueles que ao meio-dia não conseguem enxergar nada por conta do pecado do nosso coração. Mas Isaías, no verso 20, ainda deste capítulo, vai dizer: virá, porém, o Redentor de Sião, e aos de Jacó que se converterem, diz o Senhor, os seus olhos se abriram. E se nós, queridos, fundamentalmente cegos em nossos pecados e em nossos erros, não conseguindo enxergá-los, buscando satisfação a qualquer custo e esquecendo que o salário do pecado é a morte, a nós, queridos, aos crentes que se converteram e foram por Cristo alcançados, a estes, diz o profeta Isaías, virá o Redentor de Sião. E é porque Cristo abriu os nossos olhos, irmãos. É porque Ele arrancou as escamas que cobriam os nossos olhos de enxergar a verdade do Evangelho, que nós agora podemos descansar em uma plena providência e uma plena redenção. Não se esqueça, meu irmão,
que enquanto vivemos nessa terra, existe arbusto de pecado para varrermos da densa floresta de malignidade do nosso coração. Mas algo deve consolar os nossos corações nessa noite. É que aquele que começou uma boa obra em nós é fiel para terminá-la. O Senhor Jesus, meu irmão, vai pegar a enxada e vai limpar seu coração. O Senhor Jesus vai arrancar os arbustos de pecado que habita aí. Pode ter certeza disso. Agora, meu irmão, se passa ano e entra ano, se a vida continua e o pecado já não te parece tão pecado assim, e se os pecados, meu irmão, que outrora era vegetação rasteira, agora virou um arbusto, já virou uma árvore, já virou uma grande floresta no seu coração, não estão sendo limpos, pergunte-se, meu irmão, se houve uma obra de conversão. Pois aqueles que foram convertidos por Cristo, estes serão limpos pela palavra. O Senhor Jesus não deixará nenhum filho seu quieto e confortável com os seus pecados, pois aqueles que são filhos são corrigidos pelos seus pais. Quem não é filho é bastardo. O Senhor Jesus limpará o nosso coração, irmãos, e nós disso dependemos cada dia mais. Que o Senhor Jesus nos dê graça para entender essas verdades do Evangelho. Feche seus olhos, vamos orar. Eterno Deus, nós queremos te louvar, Cristo. Nós queremos te bendizer, Pai, porque apesar dos nossos pecados, dos nossos erros e das nossas falhas, o Senhor é misericordioso. Obrigado, Cristo, pela sua palavra revelada. Palavra esta, Senhor, que quando nos comparamos e contemplamos a situação do nosso coração e da nossa vida, nós percebemos, ó Pai, a necessidade do quanto precisamos ser limpos por Ti. Do quanto precisamos, Senhor, ter os nossos olhos abertos para a cegueira do pecado que nos cega. Nos ajuda, Senhor Jesus, a entender e a compreender essas verdades do Evangelho, Cristo. Não deixe que tratemos, ó Deus, como prática natural aquilo que a Tua palavra chama de pecado. Não deixe, Senhor, que busquemos a qualquer custo a satisfação pessoal dos nossos corações. Não deixe, Cristo, que nos esqueçamos que a consequência primária do pecado é a morte. Limpa-nos, ó Deus, pela Tua palavra. Santifica os nossos corações, Senhor. Limpa a nossa mente. Nós queremos ser limpos, Senhor. Nós queremos ser santificados por Ti. E sendo santificados, ó Deus, nos parecer mais contigo, nos parecer mais com o Teu Filho Jesus. Nós queremos ser lavados, ó Deus, pela água purificadora da Tua palavra. E mediante esta lavagem, ó Senhor, sermos cada vez mais santos, mais obedientes à Tua palavra, ó Deus, mais puros em nossos corações, em nossas mentes, em nosso falar. Não deixe, ó Deus, que a cegueira que nos acomete, Senhor, nos faça, ó Deus, deixar de enxergar essas verdades do Teu Evangelho. Tem misericórdia da Tua igreja, Senhor. Pois nós cremos, ó Deus, que se o Senhor começou uma boa obra em nós, o Senhor irá terminar, e o Senhor irá arrancar as escamas de cegueira, ó Pai, que nos impede de ver as verdades da Tua palavra. Dá-nos graça para isso, ó Deus. É o que nós te pedimos, em nome do Teu Filho Jesus. Amém.